Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui realizada pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Quero agradecer ao presidente Adeildo por mais uma oportunidade de estar aqui com a gente, né? E queria agradecer a Cláudia e toda a equipe da Fundação Brasileira de Contabilidade. Gostaria de agradecer a Carla Queiroz e o Tony, em nome da C. Queiroz, né? Hoje o nosso tema será tirando dúvida do ISS, né? O Flow Contábil, mais uma live sendo realizada pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Pessoal, eu gostaria que vocês deixassem seu like, se inscrevessem no nosso canal. Com isso, traria mais que vocês estão sendo sempre recebendo novidades quando vocês se inscrevem no nosso canal. Quero convidar agora o professor Rodrigo Dias Rosa. Professor Dias Rosa, ele é contador, perito, consultor financeiro e tributário, especialista em gestão financeira e tributária, graduado em Direito, consultor e instrutor do Sebrae Sergipe, palestrante do sistema CR6 CFC da FBC, Sescap Sergipe, professor da FANESE, professor de pós-graduação da FAMA e da BSSP, diretor da Dias Rosas Consultoria. Eu acabei de receber várias mensagens de tirar dúvidas para o professor Dias Rosa, né? Então, hoje o senhor vai ter que explicar muito bem tudo isso aí do que é o ISS, né? Mas antes do senhor explicar o que é o ISS, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações iniciais e eu passo a palavra para você, professor Dias Rosa. Olá, Sandra, muito obrigado. Boa tarde a todos aí, todos que estão aqui conosco, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês falando sobre o ISS. Nós tivemos falando sobre a nova lei do ISS, né? E agora, novamente, falando de ISS de forma geral, até porque esse tributo tem muita dúvida. Então, eu quero agradecer de forma especial à Fundação Brasileira de Contabilidade por essa oportunidade, na pessoa do nosso presidente Adeildo, e assim, a toda a equipe, né, que faz com que aconteça esse evento, que nos bastidores acaba não aparecendo aqui, né, mas a gente sabe que por trás tem muita gente aí nesse desenvolvimento. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco do ISS, né, e esse ISS é um tributo que gera um pouco de polêmica, né, então é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, né. Então, o pessoal que está aí conosco, eu vou até perguntar aí, quais cidades vocês estão? Já vi que tem um pessoal colocando aqui todo em Aracaju, né? Então, Sandra é minha conterrânea, né? Então, vamos estar nesse momento aqui falando um pouco sobre isso, né, Sandra? E o legal é que a gente consegue, você tem uma credibilidade tão grande, Dias Rosas, que você atinge o Brasil inteiro, né? Na última live da gente que nós tivemos, você tinha gente do Brasil inteiro. Isso é muito legal, pela sua carisma, pelo seu profissionalismo, né? Então, assim, e é isso que a gente quer, estar junto com alguém que possa trazer mais credibilidade e trazer conteúdo para a nossa classe contábil, né? Então, vamos lá, né? A gente esteve já com você falando da nova lei, né, do ISS, e agora a gente vai falar o que é isso, o que é o ISS, né, Dias Rosa? Isso mesmo, né? Então, assim, dando essa contextualização, né? Então, o pessoal colocando aí Goiânia, São Paulo, né? Então, aí, pessoal, Salvador, Brasília, né? Então, Recife. Né? Recife, Goiás, ó, Iguapó, no Goiás, ó, estamos aí DF, Brasília. Propriar minha terra querida, ó, minha terra querida aqui em Sergipe, né? Propriar o professor Ronald. Que prestígio. Então, Brasília. Então, a gente vai falar sobre o ISS, pessoal. Então, o ISS... E outra coisa, o ISS é um imposto tão complexo, né? Porque varia de estado para estado, né? Dias Rosa. Então, isso mesmo, né? Então a gente vai ter justamente essa questão. Então, o pessoal comentando aí Minas, ó, Manaus, São Paulo, Bauru, né? Então,
Rio Grande do Sul também, ó, tá, pessoal? Então, assim, o ISS, ele é o imposto de competência dos municípios, né? Então, como nós temos vários e vários municípios no nosso país, então começa a ter, muitas vezes, uma guerra tributária entre esses municípios. Então, com isso, o ISS está lá previsto na nossa Constituição Federal, que fala justamente que compete ao município instituir um imposto sobre serviço, que tá, essa previsão legal está no seu artigo 156, inciso 3 da nossa Carta Magna. Então, a gente precisa seguir a nossa Constituição Federal, né? E aí o ISS é o imposto sobre serviço. Então, o conceito que nós temos nesse sentido, né, de trazer um pouco dessa evolução histórica em si. Então, lá o ISS já existia sua previsão, e com isso vem justamente, além da Constituição Federal, nós temos as suas legislações, né? Tanto as legislações municipais e a legislação federal. Então, isso faz com que a gente precise conhecer essa legislação para tratar justamente sobre esse imposto. Estou vendo aí o pessoal de várias cidades, ó. Tem Pará. Pará, Capim Grosso, na Bahia, né? Nossa, quanto orgulho de ver isso daí, esse Brasilzão todo mundo junto, e a gente podendo falar para eles sem precisar. Como é que a tecnologia nos trouxe isso, né? A gente hoje fala para o Brasil inteiro, para o mundo todo. E aqui, né? E nós aqui. Mas, o Dias Rosa, o imposto do ISS, ele é para toda a atividade de serviço, ele é cobrado, o ISS? Então, aí começa a confusão do ISS, Sandra, porque nós temos lá ISS, Imposto sobre Serviço, né, que é o serviço de qualquer natureza, mas nós temos um outro tributo, né, um outro imposto que é de competência dos estados, chamado ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e agora confundiu tudo. Eu tenho o S de serviço do ISS e eu tenho o S de serviço lá no ICMS. Então, dependendo do serviço, ele pode ser tributado pelo ISS ou pelo ICMS. E aí eu vou trazer um exemplo bem interessante com relação ao conceito do ICMS. É tanto que nas aulas de ICMS eu coloco até música de axé para explicar o conceito do ICMS, né? Mas assim, ó, o ICMS é o imposto. Tem umas músicas de axé lá, o pessoal até começa a dançar. Mesmo na aula online, o pessoal começa a dançar, né? Então, é bem interessante isso, porque eu gosto muito de fazer associação, né? Então, uma coisa bem simples para eu poder saber referente ao ICMS e ao ISS, certo? Eu tenho lá o conceito do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Mercadoria é fácil, mercadoria a gente topa, mercadoria a gente vê. Mas também circulação de serviço. Mas como tem o ISS, não são todos os serviços. Nós vamos ter o serviço de comunicação e o serviço de transporte. Só que tem outra situação, Sandra. Não são todos os transportes. O transporte, se ele for dentro do município, então pegou aqui em Aracaju, entregou em um bairro de Aracaju, esse transporte que aconteceu dentro do município, ele é tributado pelo ISS. Agora, se o transporte for de um município para outro município, aí vai ser ICMS. Então, olha como tem que ter muito cuidado na particularidade referente a esse tributo. Porque horas você vai ter o mesmo serviço, que é o transporte, horas ICMS, outras horas ISS. Então, nem todos os serviços são tributados por ISS, porque tem lá o nome Imposto sobre Serviço, não quer dizer que são todos serviços. E com isso, existem algumas brigas também, porque existe briga de que o ente do município e o Estado, porque acaba o Estado dizendo que determinado serviço é ICMS, não é ISS, como também, às vezes, existe uma briga entre ISS e também o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Então, olhe quantas situações aí o ISS pode gerar para a gente no dia a dia. Eu gosto de dizer o seguinte, que o ISS, ele é um tributo municipal, e por ser municipal, muitas vezes a gente, né, nós, quando estamos operacionalizando,
não damos tanta importância a ele porque é do município. Só que ele é um tributo muito fácil de ser fiscalizado no sentido de ter um auto de infração por parte do município, porque são várias situações que podem acontecer e que pode estar pagando um outro tributo e não o que deveria ser, que é o ISS. Ou nem está pagando ISS achando que não teria essa tributação. É muito complexo, né, professor Dias Rosas? É um tributo, ao mesmo tempo, um tributo fácil, mas ele é muito complexo e precisa ter entendimento de cada município, né? Cada município ter a sua legislação e você ter o cuidado de aplicar o ISS correto, não é isso? Isso mesmo. Então, tem que ter um cuidado referente a isso. Mas por ser um imposto municipal, cada município define sua legislação ou deve respeitar a lei de alguma outra lei. Então, aí isso que a gente começa, muitas pessoas acabam perguntando assim, professor, como é que você vai ministrar um curso de ISS, né? Quando eu estou, muitas vezes, até na aula, na pós-graduação, que tem a pós-graduação do ISS mesmo, que eu acabo ministrando, e aí o pessoal diz, professor, como é que você, de Aracaju, vai ministrar um treinamento de ISS, um módulo até da pós-graduação de ISS, em outro município, se é de competência do município, e você vai saber a legislação? Então, o que é que acontece muito, Sandra? Então, o pessoal que está aqui também conosco, né? Todo mundo, sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que está chegando, estamos falando sobre ISS, né? Então, assim, o que acontece? A Constituição Federal, ela determina que os municípios podem instituir o Imposto sobre Serviço, o ISS. Porém, ela diz que mediante lei complementar. E quando se fala lei complementar, é lei complementar federal, que é a Lei 116, que é a lei geral do ISS. Então, eu gosto de dizer o seguinte, é a espinha dorsal do ISS. Mas os municípios têm sua própria legislação, que devem respeitar a Lei 116 e que esta deve respeitar a Constituição Federal. Então, apesar de ser um tributo municipal, os municípios têm suas regras também para cumprirem. E se muitas vezes não estiverem cumprindo, estão em desconformidade com a legislação e cabe até alguns recursos referente a isso. Por isso, eu vejo muito, então até acompanhando alguns processos judiciais, eu vejo até um município entrando com processo contra outro, né, porque está desrespeitando a lei geral. Eu fico imaginando, professor Dias Rosa, como é que é assim, principalmente a área de engenharia, né, de construção civil, de fazer uma obra em outro estado, né? Para onde é que vai o ISS, né? O fato gerador no onde se aplicou o serviço ou onde a empresa existe, né? Onde é que é o fato gerador disso ocorre, né? Inclusive, Sandra, coincidentemente chegou até uma mensagem aqui agora perguntando isso aqui, ó, lá de Niterói, do Rio Grande do Sul, né? O Rio de Janeiro, né? Então, o Santos, né? Maurine M. Santos. Perguntando justamente isso. Professor, fale sobre onde é devido o ISS, né? Quando o prestador é de outro município, o serviço é realizado, né? Então, remotamente pela internet. Então, o que acontece? O que é que vai acontecer nesse sentido? Você tem a seguinte situação, como o Sandra está falando aí, onde é devido esse ISS, certo? Então, no caso de construção civil, passa a ser uma das exceções que nós temos lá no artigo 3º da Lei 116, que fala aonde é devido esse imposto. No caso específico de construção civil, o ISS ele é devido no local da execução da obra. Então, um exemplo bem claro, né? Eu trabalhei muito em construção civil, era contador de construtora, né? Então tinha muito isso no meu dia a dia. Então, se eu tenho uma obra em 3 cidades, o que é que vai acontecer? Eu preciso repartir o ISS de cada obra, se estão em 3 cidades, pagar o ISS naquelas 3 cidades. E aí, eu lembro muito de uma situação que aconteceu comigo, eu visitando algumas pessoas e alguns prefeitos, o prefeito reclamando
que no município dele não estava sem dinheiro para pagar os servidores, Sandra. E aí disse assim, eu estou sem dinheiro para pagar os meus servidores. Eu digo, como, seu prefeito? Se está passando aqui agora uma obra de duplicação da rodovia, como é que você está sem dinheiro, está sem o ISS? Estava ele justamente com o pessoal da equipe do setor de finanças, né? Aí eu disse, como o senhor está sem dinheiro se tem aqui justamente essa questão do ISS, né? Que é recolhido no local de prestação de serviço. E aí ele virou para o servidor e disse, e é devido aqui o ISS? Cadê o ISS dessa obra? Aí eles, não sei. Então, às vezes, também, alguns municípios, né, acabam deixando de arrecadar o ISS o desconhecimento da legislação. E aí, por outro lado, quando você tem empresas grandes que têm um jurídico bom, muitas vezes faz o quê? Vou deixar sem recolher, né, dependendo da empresa, dependendo do caráter da empresa, vamos dizer assim, né, deixo sem recolher. Como tem o prazo prescricional, se até lá não cobrar, eu fico com esse recurso. E aí acontece muito isso. Então, precisa se conhecer a legislação de onde você está executando esse serviço para justamente fazer o seu recolhimento. Então, no caso específico de construção civil, você deixa de pagar no local sede do seu estabelecimento para poder recolher no local de execução da obra. E aí dá uma dor de cabeça, porque você precisa saber a legislação de cada município, as regras de cada município, claro, respeitando a lei 116, né? Então, são coisas que acabam vindo muito no nosso dia a dia e que a gente precisa se adequar. Então, a importância da gente também conhecer o ISS. Eu não sei se vocês que estão aqui, pessoal, já tiveram algum problema de retenção de ISS, aonde o município estava dizendo que era um valor e, na verdade, na legislação diz que é outro. Então, se vocês tiverem, comenta aí para a gente, faz um comentário aí para a gente, se vocês já passaram por essas situações de estar tendo cobrança, principalmente quando as empresas são do Simples Nacional, que é um detalhe muito interessante, a alíquota do ISS no Simples. Então, acontece muito referente a isso, certo? E a evolução está vindo, né? Vem aí essa evolução onde é que é devido o ISS, e aí nós temos agora o momento remoto. Então, nesse momento remoto ainda também está em muita discussão referente ao ISS, né? Agora aqui, a Leila Márcia Magalhães Gervásio, ela comenta, né? Alguns municípios estão exigindo cadastramento de empresa prestadora de serviço de outros municípios, senão vão reter o ISS, mesmo o imposto sendo devido no domicílio do prestador. Leila, comenta aí qual a sua cidade, que é a sua cidade. Ela não colocou a cidade dela. Qual é a sua cidade, Leila? Ela vai colocar, mas tu ia falar alguma coisa, Sandra? Fala aí com relação ao Não, é que eu já tive, a minha filha tinha uma empresa em São Paulo e ela começou a fazer prestação de serviço na área de arquitetura em São Paulo e exigiram que ela abrisse uma empresa em São Paulo, fizesse uma inscrição, fizesse um cadastro na prefeitura para que ela pudesse fazer o serviço lá em São Paulo. Pronto, a Leila colocou aí, ela é de Nova Era de Minas. O que acontece? Esse é o cadastro famoso CEPOM, certo? Então, chama-se CEPOM. Aqui em Aracaju, no caso, seria aquele cadastro que o pessoal faz no Ranfis. Então, vai depender muito de cada município o nome que é dado. Houve uma decisão recente referente a isso. O ISS, ele é devido no local do estabelecimento prestador em sua regra que está lá no artigo 3º. As exceções são os incisos 1 ao 25, que está lá, tem esse artigo. O que é que acontece muito? O pessoal está comentando isso mesmo, ele chama de CEPOM aqui, né? Então, o que acontece? Então, obrigado, Janaína, aí, pelo auxílio. Então, alguns municípios, principalmente aqui em São Paulo, tem esse cadastro, Rio de Janeiro também tem alguns, tal. Então, o que acontece? Ele obriga o prestador do serviço ir lá naquele município se cadastrar, e dependendo do município, o cadastro é rigoroso, você tem que colocar até a foto da fachada. Imagina, Sandra, tem que colocar a foto da fachada da sua empresa para dizer que se realmente sua empresa existe, para sim você prestar esse serviço. Por que aconteceu muito isso?
isso aconteceu bastante porque muitas empresas não estavam executando realmente o serviço e nem tinham sua sede naquela empresa e abriam a empresa lá em outra cidade só para poder pagar menos ISS. Um exemplo mais claro, vamos dizer assim, nós aqui da Dias Rosa somos escritório virtual também, então você abre a empresa no nosso endereço que a gente chama de caixa postal. Então, vamos dizer, você pode abrir a empresa, só que você faz o seguinte, o que acontecia? Muitas vezes até acaba acontecendo. Abre a empresa lá no interior, que tem o ISS menor, só que, na verdade, essa empresa funciona nessa cidade, aqui em Aracaju, um exemplo. Então, para evitar situações como essa, foi criado, né, por parte principalmente de São Paulo, esse cadastro do CEPOM, para que você prove que realmente você é de fora e que realmente você tem empresa, não é nada de fachada, vamos dizer assim. Só que isso está contrariando a legislação, porque a legislação é clara onde é devido o ISS. Então, o que de forma arbitrária, principalmente o estado de São Paulo, criando esse CEPOM, fazia com que, se o tomador do serviço, porque no ISS nós temos a figura do tomador, que é aquele que toma o serviço, e a figura do prestador, que é aquele que faz o serviço. Porque serviço é algo imaterial, né? Como é imaterial, então eu tomo para mim. Então, o que é que esses municípios fizeram? Obrigava o prestador a ir lá se cadastrar. Se não fizesse esse cadastro, o tomador era obrigado a reter o ISS da nota fiscal, mesmo o ISS não sendo devido para aquele município, que nesse caso específico que eu falei, São Paulo. E aí você acabava pagando o ISS no seu município e no município de São Paulo. Aí, com isso, recentemente, nós tivemos uma decisão do STF julgando inconstitucional esse cadastro do CEPOM. Então, não pode haver o cadastro do CEPOM. A questão que eu não olhei hoje, mas ainda não tinha sido publicada a decisão. Já foi dada a decisão. Mas o pessoal está dizendo aí que foi derrubado, essa decisão foi derrubada no STF. Então, isso. Então, é o que acontece. Tem sido esse questionamento, está rolando muito, né, essa briga em si. Porque se o ISS ele é devido no local, né, então você não pode pagar ISS em dois locais. É bitributação, né? É bitributação. Ou é em município, ou é no outro município. Aí, com isso, né, teve a decisão do STF recente proibindo, né, o cadastro do CEPOM, certo? Então, nisso, mas essa decisão ainda vai ser publicada, tudo isso, né? E é realmente, vamos dizer assim, prejudicial para nós que trabalhamos, né, nesse dia a dia, principalmente nós contadores, porque vai ter situações que acontece isso constantemente, certo? Então, para o que você tem que estar muito atualizado, né, o Dias Rosa, você precisa, se você trabalha com outro estado, você tem que estar muito atualizado com a legislação, tanto do município, da onde você vai prestar o serviço, como da onde a sua empresa né, para você não ter problema de pagar imposto a maior ou pagar imposto indevido, né? Isso mesmo. Juliana Aparecida Rocha, eu não sei de onde você é, coloque aí de onde você é. A Juliana, ela fala sobre a implementação da Lei Complementar 175, de 2020, o artigo 3, até hoje não está sendo cumprido pelos municípios. Isso, é porque, na verdade, é o seguinte, que é justamente o que foi alterado, né, na Lei 116, referente o local de pagamento do ISS para algumas atividades, não todas as atividades. E, claro, essa própria legislação prevê que tem que fazer, que é justamente objeto daquele curso que nós tivemos, que foi a aula passada, que foi justamente a live que nós fizemos anteriormente sobre essa legislação. Então, como é um momento de adequação, né, e ele prevê que o primeiro pagamento seria dia 15 de abril, né, então, são situações que a gente precisa acompanhar a legislação. E no nosso Brasil tem muita aquela questão, né? Será que a lei pega, né? Então, tem aquela questão também de aplicabilidade referente a isso. Né? Então, vamos esperar aí cena dos próximos capítulos, né? Temos várias perguntas. Tem o do Bruno Karazaki, né?
Ele também não fala de onde é que ele é, mas ele pergunta, acho que é isso daqui, como ter certeza do recolhimento tributário em recolher, Como né? ter certeza? Em Responde. princípio nacional, o ISS devido no local do prestador da atividade, mas dependendo do município, deve ser recolhido dentro do DAS ou retiro tal. Ah, entendi. Eu entendi a pergunta ali, Bruno. Bruno, só depois me confirma aí se é isso mesmo que tu está pensando. Se que tu quer falar aí para gente, certo? Quando é que eu vou saber se o ISS vai ser retido? Então, o meu tomador vai reter. E quando é que o ISS eu vou pagar dentro do DAS, do PGDAS? Eu entendi que seria isso, essa tua pergunta, né? Então, nesse caso, Bruno, qual a situação que tem que verificar? Tu tem que analisar a legislação para ver se o tomador do serviço ele é substituto tributário ou responsável tributário para reter esse ISS. Quando a empresa está no Simples Nacional, pode haver a retenção, que é uma dúvida muito grande que o pessoal tem. Eu estou no Simples Nacional, retenho ou não retenho o ISS? Pode reter sim o ISS, só que o ISS ele é devido de acordo com a Lei 116, que é a lei do ISS. Se o ISS for devido naquele local, naquele município, pode haver a retenção, sim. Só que essa retenção do ISS não vai ser na alíquota do ISS daquele município. A retenção vai ser na alíquota do ISS que a empresa recolhe no Simples Nacional. Então, qual o primeiro passo, Bruno, que tu precisa saber? Verificar aonde é devido esse serviço. Se é no local do estabelecimento prestador ou no local, né, que prestou o serviço, certo? Então, terias verificar nessa situação. Segunda situação, analisando onde é devido o ISS, tu vai verificar se o tomador ele é substituto tributário ou responsável tributário. Se for, ele que vai fazer essa retenção para ti. Terceiro passo, sabendo do que tem que fazer a retenção, qual alíquota eu vou colocar? A alíquota do Simples Nacional. Não sei se ficou é isso claro. mesmo. O Bruno disse que era exatamente isso mesmo, que a dúvida dele era essa. Pronto, então, aí precisa, por isso a importância, viu, Sandra, e todo mundo que está aqui, de se conhecer a lei do ISS, né? Então, esses dias mesmo eu estava ministrando o treinamento de praticando o Simples Nacional aqui na empresa, e é importante a gente primeiro, não é porque é Simples Nacional que ele é simples, então eu preciso entender os outros tributos, como funcionam, para trazer para o Simples sua operacionalização. A mesma coisa aqui do ISS. Preciso entender da lei do ISS, preciso entender onde é devido o ISS, o que pode ser base de cálculo do ISS, para trazer isso lá também para o Simples Nacional, porque tem, claro, o Simples tem algumas particularidades, tem, mas a base é a lei do ISS. Pois é, diante de tudo isso aí que você falou, vou aproveitar, né, para dizer, nós estamos fazendo um curso e você vai a se aprofundar muito mais nesse assunto, não é isso, Isso. Nós tivemos o primeiro curso, que foi o curso do ISS, né? Que foi a nova lei do ISS, foi um curso, vamos dizer, relativamente curto, que falou só o que mudou na lei. Aí, devido a várias perguntas que começaram a chegar para a gente sobre situações de como é que funciona o ISS, como pagar o ISS, onde é devido, qual a base de cálculo, a nova lei do ISS também, o que alterou. Então, nesse contexto todo, a Fundação, né, achou melhor e conversou comigo. Rodrigo, já que a gente fez esse curso, né, teve 2 turmas, não foi, Sandra? Tivemos 2 turmas. Tivemos 2 turmas do anterior, então aí a Fundação chegou, Rodrigo, já que a gente teve 2 turmas do anterior e o pessoal está perguntando que querem se aprofundar no ISS, então, por que não fazer um curso maior, falando sobre as regras do ISS, né, de forma mais completa, porque o outro só fala do que mudou na legislação. Então, com isso, resolvemos, né, fazer esse curso. Então, Sandra aí vai falar com vocês. Pessoal, até hoje, até as 23h59, está tendo um desconto relâmpago. Então, entra lá no site da FBC, faz a inscrição ou acessa através do QR Code e faz a inscrição
curso, que as turmas é limitada e vocês não podem perder o conteúdo que o professor Dias Rosa tem para oferecer a vocês. Mas diante, vamos lá, que tem muitas perguntas ainda, Dias Rosas, né? Não deixe de se inscrever. Tony, coloca o QR Code aí, deixa ele aí, porque pode ser que alguém queira se inscrever, aproveitar o desconto. Então, assim, mas vamos lá. O Wellington Cruz, né, da Bahia, um amigo querido, está aqui parabenizando a gente. Wellington, um beijão, um abraço, saudade. Grande abraço do Wellington, professor Wellington. Grande abração, professor, colega nosso lá na BSSP. Da Bahia, né? Vamos lá. Eu acho que a gente já falou isso, mas vamos lá. Qual é a regra para a retenção? O local do domicílio do prestador ou o local do prestador de serviço? Eu acho que a gente já falou isso, né? O Dia Rosa. Então, isso a gente precisa verificar com a situação específica, né? Então, a gente precisa verificar realmente, né, qual tipo de atividade é. Então, precisa ter uma análise mais profunda, né? Não tem como a gente falar assim sem saber realmente. Então, precisa verificar o artigo 3º e o artigo 4º da Lei 116. Agora, Lúcia Oliveira, as empresas prestadoras de serviço optante do Simples Nacional, alguns municípios estão obrigando a retenção de ISS na fonte pelo tomador. Como proceder para evitar essa retenção? É legal? Na verdade, Lúcia, existe na previsão legal de haver, sim, a retenção na fonte, certo? Então, cada município tem sua legislação que pode legislar referente a isso. Inclusive, nós temos lá o Código Tributário Nacional, que também permite. Não é uma praxe de muitos municípios. Eu estive numa aula presencial em Minas e um aluno justamente fez essa pergunta na aula presencial. Professor, por que toda empresa do Simples Nacional sofre retenção de ISS? Eu disse, não, peraí, tem que verificar qual o motivo. Não, porque na minha cidade existe isso, eu trago a legislação. E na própria cidade, né, então aquele município legislou nesse sentido. É legal? É, certo? Não existe nenhuma... O que seria ilegal é haver a retenção de um ISS que não seria devido para aquele município, certo? Isso é o que a gente chama muitas vezes de substituição tributária. Um exemplo bem clássico, aqui em Aracaju mesmo, né? Então, como Sandra mesmo falou, que eu sou consultor do Sebrae. Quando eu emito minha nota fiscal para o Sebrae, eu sou do Simples Nacional, Dias Rosa é do Simples Nacional. Quando a gente emite a nota para o Sebrae retém, porque ele é substituto tributário. Então, a legislação permite isso sim, certo? Agora, o que se tem que verificar muito é se esse tipo de serviço, realmente o ISS é devido para esse município que está obrigando a fazer a retenção. Aí, por isso, a importância de se conhecer as regras do ISS. Então, assim, tudo é muito complexo e tem que estudar muito, né, professor? Não tem outra alternativa, né? A gente tem que conhecer bastante a legislação do seu município. Deixa eu ver, Tássio Júnior Barbosa de Moura, ele é de Cesário, Goiânia. No caso da atividade de engenharia, sempre há uma dúvida, onde é devido o ISS? Né? Eu acho que cai naquela questão de construção civil, né? De que a gente... Isso. É porque é o seguinte, Tarcísio, nós temos lá, na engenharia, você tem o serviço de elaboração de projeto, que é uma questão, e você tem o serviço de execução da obra, e você tem também o serviço de acompanhamento da obra, e você tem o serviço de fiscalização da obra. Então, são serviços que são todos de engenharia, mas alguns é devido ao ISS no local que está sendo executado a obra, e outros é devido no local do estabelecimento prestador. Então, tem que analisar cada caso de engenharia. Então, uma dica para tu, Tássio, Tássio, né? Tássio, é justamente o seguinte, tem que analisar qual serviço de engenharia está sendo realizado. É como fosse aquele que eu falei logo lá no início do serviço de transporte. Serviço de transporte é ICMS ou ISS? Depende. Se o transporte for dentro do município, ISS. Se for para fora do município, ICMS. Aí vem a engenharia. Serviço de engenharia é tributado o ISS no qual município? Depende.
qual serviço de engenharia você está executando. Então, olha que tem muito depende antes de responder. Né? E é justamente sobre situações como essa que a gente vai conversar no nosso curso de ISS, que inclusive, né, Sandra, tem uma novidade que esse curso, ele é AD, mas vai ter aulas ao vivo também, né? Exatamente. Então, assim, não vai ser só EAD, né? A gente tem ao vivo com o professor, tirando dúvidas com o professor, né? Então, não podem perder, né? E com o desconto que tem aí para vocês, eu acho, se inscrevam, que realmente a turma é limitada, né? Mas, professor, Nirian Seguro, gostaria de saber se seria possível cobrar ISS dos cartórios. Na verdade, teria que verificar qual tipo de atividade em si, porque se você tem, sim, o serviço que pode estar sendo executado, certo? Então, teria que analisar um pouco mais profundo nesse sentido para verificar, né, em qual situação estaria enquadrado esse caso específico, certo? Mas ó, uma regra, você quer ver uma questão do ISS, que eu digo assim, eu fico brincando, o autônomo, se a pessoa é autônoma, ela está prestando serviço. Se ela está prestando serviço, ela tem o ISS. E se ela tem o ISS, ela tem que pagar. Será que pagam? Então, olhe quantas e quantas situações. Vou dizer, você está contratando uma pessoa física para fazer um serviço para você na sua empresa. Você, como tomador do serviço, é obrigado a fazer a retenção de imposto de renda, dependendo do valor, do INSS, né, a contribuição previdenciária, que a gente chama de INSS, e também do ISS. Então, olha as situações que tem que analisar também. Não é porque somente eu sou pessoa jurídica que tem ISS, pessoa física também é contribuinte de ISS. E aí eu faço muito, sabe o que eu chamo muita atenção, pessoal? Se você que está aqui conosco, muitas pessoas estão pegando e fazendo curso. Pronto, como agora, o curso com a fundação. Eu estou gravando o curso para a fundação. Que é em Brasília, né? Que é em Brasília. Então, o que acontece? Vai haver ISS? Vai. Eu vou ter que pagar ISS. Não é porque eu sou pessoa física que resolvi gravar vídeo e ser youtuber que não estou prestando serviço. Eu estou prestando serviço e tenho sim o ISS. Se eu estou como pessoa física, vou pagar como pessoa física. Se eu estou como pessoa jurídica, vou pagar como pessoa jurídica. Então, perfeito. Olha quantos detalhes nós temos aí. É só ir assistindo seu curso para tirar mais dúvidas como essas, né, professor? Deixa eu lhe dizer, Maurine M. Santos, ele é de Niterói, e ele pede, professor, fale sobre o conceito de estabelecimento prestador. No caso, por exemplo, de prestação de serviço de treinamento em outro município. O conceito tem um cuidado que eu gosto muito de falar, que eu aprendi com um grande professor chamado Patrocínio, que, na palavra nós temos lá estabelecimento prestador, certo? Então, o que é o estabelecimento prestador? O artigo 4º da lei vai explicar o conceito de estabelecimento prestador. O estabelecimento prestador não é necessariamente o local que tem o CNPJ. O estabelecimento prestador é o local que você desenvolva a atividade. Então, vamos fazer que você está fazendo esse treinamento. Eu saí de Aracaju, como eu fazia quando tinha as aulas presenciais na BSSP, que por enquanto, com essa pandemia que acabe logo, não estou ministrando aula presencial. Mas imagine, eu sou de Aracaju, sendo contratado pela faculdade que está em Goiás, para ministrar uma aula lá em Chapecó. Então, eu fui fazer o treinamento e voltei, que é esse caso específico dele. Eu vou pagar o ISS em Aracaju, certo? Agora, se eu fosse, mesmo prestando serviço lá em Chapecó, se eu for para Chapecó, chego lá, monto uma sala, fico atendendo lá, meu CNPJ tem Aracaju, mas eu fico atendendo lá, fico tendo aulas direto lá, aí eu estou tendo um estabelecimento prestador em Chapecó. Mas meu CNPJ está em Aracaju, mas você criou um estabelecimento prestador lá. Pouco importa, no caso do CNPJ, se tem filial, se não tem, o que for, isso é o conceito de estabelecimento prestador. Então, nesse caso, tu tem que analisar realmente a situação específica, certo?
Porque uma coisa é eu ir lá, ministrar uma aula e voltar. Outra coisa sou eu ir lá e ficar, né, montando uma sede, vamos dizer, administrativa para isso. Professor, a gente está em reta final. Vou fazer mais algumas perguntinhas aqui, mais 2 perguntinhas, e a gente vai chegando ao final. Então, assim, vamos fazer mais 2 perguntinhas aqui para o senhor. Eli Silva, o professor, fale um pouco sobre o pagamento fixo mensal do ISS por parte das empresas, inclusive o Simples Nacional. Então, isso acontece muito com a parte de contabilidade, né? Então, você tem os valores fixos mensais, que tem o decreto que fala justamente da parte dos profissionais, né? Onde você tem o valor fixo mensal. Cada município vai determinar um valor que tem que ser pago de valores fixos mensais, e aí você não vai pagar mais o ISS referente ao o valor das suas prestações de serviço. E sim, como o nome mesmo já fala, um valor fixo mensal. Então, vai depender muito de cada município referente à regulamentação disso. Então, tem municípios mesmo que utilizam, no caso da empresa contábil, a quantidade de sócios. Tem municípios que utilizam a quantidade de colaboradores. Então, cada município vai tendo suas regras. Mas o valor do ISS fixo é justamente para algumas categorias, onde você vai ter, em vez de recolher o ISS sobre o seu faturamento, você vai recolher um valor X, independentemente do seu faturamento. E aí, com isso, esse valor fixo vai depender muito do seu grau de instrução. Então, nós temos também o valor fixo por quem tem somente ensino médio, quem tem ensino. Então, cada legislação, né, vai justamente trazendo essa informação. Mais outra, professor, e vamos chegar ao final. Márcia, tenho uma dúvida, onde acompanhar a evolução da implementação de 175 junto à CEGOL, quanto ao layout, envio de dados e etc. Quanto ao layout de envio de dados. Porque ela está falando aí no comitê gestor das operações acessórias, porque é uma das novidades das empresas do Simples, ou das empresas que houve alteração. Então, plano de saúde, né, arrendamento mercantil, consórcio, que aí tem que mudou o local de recolhimento do ISS. Então, esse acompanhamento seria justamente através do próprio Planalto e da sua criação em si desses comitês, que até a última vez que eu olhei, porque essa semana eu estava com treinamentos 3 horários, eu não acompanhei essa semana, eu não tinha conseguido ver sair nada, certo? Então, vamos dizer assim, são cenas dos próximos capítulos, né? Então, é bom, o que eu gosto muito de acompanhar através da Frente Parlamentar, né, dos municípios, né, e também através da Confederação Nacional. Pois é, então, todas essas dúvidas, professor Rodrigo Dias Rosa, vão conseguir tirar essas dúvidas no seu curso? Me fala só um pouquinho do curso e depois a gente faz as considerações finais para a gente encerrar. Sim. Ó, esse curso ele tem lá aproximadamente 17 módulos, né? Então, nesses módulos nós temos justamente o quê? Uma coisa interessante que a gente pensou muito nesses módulos é que você tem a aula e tem o exercício e uma decisão judicial. Então, você vai ter alguns módulos onde você tem lá justamente algumas decisões e entendimentos do Supremo sobre aquela aula em si. Então, lá ele foi dividido justamente de forma para criar na nossa mentalidade um raciocínio lógico desse tributo. Então, desde o seu conceito, como foi criado o ISS, quais são as suas legislações, como pesquisar as legislações, quais são as legislações principais que nós temos que verificar e atender. Traz também para a gente aonde eu vou pagar o ISS, se é o ISS no local do estabelecimento, ou no local da prestação de serviço, ou no local do domicílio do tomador de serviço, que é a nova regra. Então, tudo isso traz, mostrando também como você chegar e verificar isso na legislação. Porque um dos nossos objetivos é que vocês também entendam como pesquisar, porque esse eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos, né? Como chegar até a fonte, onde é que eu chego nessa fonte para pesquisar isso. Então, é justamente isso que a gente vai ter, trazendo algumas particularidades também, se você trabalha com construção civil, como é que funciona. Então, tem
Tem uma parte lá só falando do Constituição Civil, tem outro módulo falando só como funciona o ISS no Simples Nacional, até ensinando como calcular o ISS dentro do Simples Nacional. Então, tem tudo isso nesse treinamento. Nossa, então tá maravilhoso esse curso, viu, professor Dias Rosa? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês, né, por ter estado aqui conosco e junto com o professor Dias Rosa. Professor Dias Rosa, mais uma vez, muito obrigada em nome da Fundação Brasileira de Contabilidade, do presidente Adeildo e de toda a nossa equipe da Fundação, né, de estar aqui, de ter nos apoiado. E agradecer a todos, mais uma vez, a gente está fazendo mais um Flow Contábil, e te agradecer mesmo, professor Dias Rosa. Eu agradeço a oportunidade, né? Então, estamos aí juntos, né? Eu tenho muito lema de que nós temos que, para mudar a sociedade, a gente primeiro tem que mudar nós mesmos, né? E para a gente mudar a nossa vida, a gente precisa, então, uma das fontes que nós temos para mudar é justamente a educação. E a educação de qualidade, porque é através da educação que a gente transforma as pessoas e as pessoas transformam, né, o mundo, né? Então, justamente, são situações que a gente precisa levar. E eu quero dizer para todos vocês que muito obrigado quem está aqui, né? E aqueles que vão assistir ainda depois, que eu sei que vai ficar gravado. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E eu quero agradecer a Fundação, né, na pessoa de Sandra, né, desse convite, e dizer que estou muito feliz em poder compartilhar um pouco do que eu conheço para vocês. E boa Páscoa para todos. Não esqueçam de se cuidar, né? De usar álcool gel. Se puder, fique em casa. Quem pode, fique em casa. Mas se sair, use máscara, se cuide, que logo, logo está todo mundo vacinado e está todo mundo seguro, né? Então, que Deus dê uma boa Páscoa para vocês, um bom domingo, um bom final de semana, viu? Boa Páscoa, professor. Boa Páscoa a todos. Fiquem com